Fala, consciência! Tudo bem com você? Hoje falaremos aqui do caso do Chris, que teve uma experiência entre a vida e a morte e no seu quase falecimento, ele teve uma experiência fora do corpo e foi para outro planeta, onde ele pôde entender um pouco mais sobre si mesmo, sobre a vida e sobre o que acontece na pós-morte. Inclusive, se você se interessa por temas como esse, como a própria EQM, fenômenos transcendentes e assuntos da evolução da consciência, se inscreva no canal. Aqui temos tantos vídeos de relatos de prática, quanto vídeo de teoria, de conhecimento para te esclarecer, baseado nos fatos, baseado nessas experiências. Então, no caso de hoje, aconteceu no ano de 2000, lá nos Estados Unidos, e foi em função de um processo de overdose. Então, como a gente vai ver aqui, ele teve muita, entre aspas, sorte de não perder a sua vida, mas que passou por uma experiência interessantíssima. Então, o Chris começa seu relato de quase morte da seguinte maneira: eu estava tomando cogumelos, fumando marihuana e inalando óxido nitroso. Eu tinha acabado de encher um balão enorme, cheio de nitro, e estava puxando uma enorme força dele. Ao fazer isso, minha visão ficou cheia de estrelas e formigamento, como quando você fecha os olhos e empurra as pálpebras. Só que era mais bonito. Senti um formigamento quente fluir do topo da minha cabeça, descer pelos meus ombros e então chegar ao meu umbigo. Todo o meu torso estava dormente, e como se a eletricidade estivesse passando por ele, só que sem dor ou sem nenhum fedor. O formigamento continuou pela minha área pélvica, ao redor do meu traseiro. Havia uma leve dor em meus testículos, mas como uma dor surda que rapidamente cedeu. O formigamento chegou até a parte anal e parecia aumentar de intensidade até que violentamente pareceu rasgar o meu reto. Me lembro de uma sensação de amor e êxtase completo e absoluto. Eu queria gemer, mas meu rosto já entorpecido não cooperava. De repente, me encontrei no topo do meu quarto. Meus amigos estavam embaixo de mim e eu podia ver através deles, da imensa nuvem de fumaça, que eles apontavam e riam de mim histericamente. Tive um pensamento breve, mas bem-humorado, de que se algum dia eu ia cair em mim mesmo, mas agora não era a hora. Até nessa hora ele pensa: quando é que eu vou cair na real, hein? Quando é que eu vou acordar para a vida realmente, né? Que essa vida parece grosseiro agora, mas eu realmente pensei isso naquele momento. Foi esquisito. Realmente não parecia um sonho, exceto que a falta de gravidade traía as leis da física. Então meu cérebro me disse que isso não deveria ser real. Fora isso, tudo parecia absolutamente vívido. Os efeitos das drogas que ingeri não foram sentidos na minha projeção astral. Só que o medo se instalou logo depois. Eu estava com medo, estranhamente zangado com meus amigos por ainda rirem do meu corpo agora morto. Eu queria chutá-los, mas temia que meu pé passasse direto pelo corpo deles, e então não ousei tentar, pois intuitivamente senti que perderia toda a sanidade se a minha teoria da minha intangibilidade se tornasse realidade. Quer dizer, ele pensou: não, se eu chutar meus amigos e meu pé atravessar eles, eu vou ficar louco, eu não vou perder minha sanidade. Então, nem ousou fazer isso. Eu assisti em silêncio, atordoado, enquanto meus amigos, que aparentemente pensavam que eu tinha desmaiado, começaram a desenhar no meu rosto com caneta permanente. Eu não podia acreditar que aquele seria o meu destino. E eu finalmente perdi toda a compostura e comecei a balançar descontroladamente em meus companheiros, enquanto eles terminavam o bigode que desenhavam no meu rosto. Meu eu astral estava balançando com tanta força que atravessei a sala, passando por uma parede e entrando no banheiro adjacente.
Era inacreditável que eu pudesse ver os vazios e a fiação na parede enquanto passava por eles. Senti o desejo de acordar se isso fosse de fato um sonho, mas eu sabia muito bem que não era. Olhei para baixo no quarto para ver outro conhecido meu vomitando violentamente no banheiro abaixo de mim. Notei que, embora pudesse ouvir sua ânsia de vômito, felizmente não tinha como sentir o seu fedor vil. Enquanto fechei os olhos, incrédulo pela minha situação, de repente senti uma estranha percepção de aceleração. Eu mantive meus olhos fechados por alguns segundos e a aceleração foi emocionante e depois aterrorizante. Foi ficando cada vez mais rápido, até que eu senti que seria destruído se encontrasse um grão de poeira pela frente. Esta ainda era minha mente baseada em física, tentando delegar propriedades normais à minha experiência paranormal. De repente, senti como se estivesse em uma luz brilhante. Estava tingido de azul e de prata, como uma bola de plasma, típica do que você vê em filmes de ficção científica. E havia eletricidade no éter, era quase irreal. Eu estava flutuando, meu corpo inteiro, se eu tivesse um, era invisível. Até minhas pálpebras e minha cabeça eram invisíveis. Tentei fechar os olhos, mas não consegui. Não sei se estava vendo através das pálpebras ou se deixei de tê-las. De repente, a sensação de velocidade voltou. Eu resmunguei, se não em voz alta, então em minha mente, enquanto ia de zero à velocidade da luz, ou algo assim, pelo que eu presumi. O túnel nunca mudou de perspectiva. Eu sentia como se estivesse caindo nele uma velocidade incrível, mas o túnel parecia estar caindo comigo, já que eu nunca parecia me aproximar dele, afinal de contas. E havia um som cada vez maior envolvendo abaixo de mim. Era um som estranho, metálico. Chip, chip, como quando espadas se encontram em uma batalha. Por mais estranha que possa parecer essa descrição, então novamente ouvi chip, chip, ping. Aquele ping me assustou pra caramba. Era tão alto e direto que me abalou profundamente. Percebi que talvez estivesse a caminho do inferno, e este era o som do chicote do Satanás. Não faz sentido agora, mas esse foi o pensamento que eu tive. Foi então que ouvi um som mais alto, com o ar sendo expelido como se fosse o ar expelido de um balão. Em seguida, houve uma luz branca abrangente, branca e brilhante como qualquer coisa que eu pudesse descrever, embora não dolorosa para os meus olhos. E isso desvaneceu, estranhamente, para uma praia de areia branca. E eu pensei que talvez isso fosse o paraíso. Examinei meu horizonte, e era a praia mais bonita, literalmente falando, quase inimaginável. E eu acredito que a versão de vida após a morte de todos é adaptada à própria pessoa. E esta foi a minha construção. Só que de repente eu estava ciente que havia outra presença. Havia um homem, em seus 40 e tantos anos, com uma barba de 3 dias por fazer. Eu me sentia normal agora. Eu me sentia como antes, como se meu corpo fosse intacto. E eu perguntei a ele: "Você é Deus?" Ele disse em um inglês quebrado: "Não. Me llama Especo." Então ele disse, "Não. Me llama Especo." Eu não falo espanhol, então posso ter escrito errado. Mas eu fui atingido por uma sensação de que aquilo era algo absurdo. Afinal de contas, eu morri e agora passarei a eternidade com um imigrante chamado Peco?
Alguém que não sabe nem falar inglês? Eu fiz uma verificação do meu intestino para sentir se eu estava realmente morto. Ou eu estou morto, ou isso é um baita equívoco, pensei. Não rindo, mas apenas registrando para mim mesmo. Só que de repente, Peco começou a falar comigo, não em palavras, mas em imagens e conceitos que ele me transmitia através da fala mental ou telepatia. Mas acho que a telepatia supostamente funcionava da maneira que a comunicação verbal funciona, de forma independente. Perguntei na minha cabeça se existia reencarnação. E ele respondeu positivamente, me mostrando algumas das minhas vidas anteriores. Eu podia ver diferentes aspectos dessas vidas e elas não me eram familiares, mas eram estranhamente reconfortantes. Foi como olhar para um irmão mais novo ou algo assim. É muito estranho de descrever. Perguntei a Peco onde estávamos. Ele me mostrou uma imagem mental de um planeta mais verde do que azul. Ele me lembrou a palavra Midos 22. Veja bem, Midos 22. Perguntei-lhe se este era outro mundo e ele respondeu que não era apenas outro planeta, mas outra dimensão paralela à minha. Perguntei se esse planeta era habitado e ele apenas acionou com a cabeça, como se dissesse: olha ali. Eu me virei e vi uma família interagindo como eles fariam na Terra. Eles estavam jogando pedras verdes gigantes que foram moldadas em esferas. Fiquei maravilhado com a força deles e Peco me lembrou que era uma forma como a gravidade afetava certos objetos, que não era necessariamente a força das crianças. Fiquei espantado. Perguntei a Peco quanto tempo levei para chegar a Midos 22. A física do ensino médio havia me ensinado que eu não podia viajar mais rápido que a velocidade da luz. Peco olhou para o relógio em seu braço, sacudiu, levou ao ouvido e depois deu de ombros de uma maneira totalmente irritante, mesmo para a vida após a morte, eu pensei. Então ele me lembrou que eu não tinha viajado distâncias, mas através de dimensões. Ele me deu uma breve lição usando exemplos rudimentares. Na minha mente, vi um lençol e objetos rolavam nele, viajando a lugares diferenciados. Objetos grandes faziam recuo, enquanto a gravidade afetava um objeto. Aparentemente, uma espécie de órbita, ele pegou uma adaga para me mostrar na minha mente que não era um processo de distância. E então, nessa adaga, ele esfaqueou esse lençol e colocou o dedo entre ele. Então, ele apontou para mim. Notei que eu não tinha viajado a uma distância para chegar a Midos. Eu tinha viajado através do tecido do espaço-tempo. Então esta era a morte que eu havia pensado e achei até legal, mas estranho, eu sei. Mas foi uma resposta que ele me deu apropriada para a época. E tudo isso sem nenhuma fala verbal, apenas telepática. Para encurtar um pouco a história, Peco e eu passamos um tempo andando e ele explicou diferentes aspectos do ambiente alienígena. Foi agradável. Era um planeta muito reconfortante. Era como Montana na primavera. Comecei a sentir uma sensação de queimação no peito, a dor mais intensa da minha vida após a morte. Peco me enviou uma mensagem. Ele me disse que ainda não era minha hora. E ele relatou que, embora tivéssemos passado mais de uma hora juntos, o tempo não era proporcional entre aquela dimensão e a minha. Então apenas pouco tempo havia passado na Terra. Eu pensei a ele um obrigado
antes que eu tivesse a sensação de cair. Não foi aceleração repentina e intensa como de antes, mas foi como cair de uma grande distância. Depois, acordei na terra com minha mãe, com a mãe do meu amigo, que era enfermeira no hospital local, fazendo uma recuperação cardiopulmonar no meu corpo. Eu estava com muito frio. Eu não sabia se era o contraste do calor de Midos ou a falta do fluxo sanguíneo. Ela me disse que eu tinha parado de respirar por mais de 10 minutos. Enquanto ela enxugava meu rosto com um tipo de guardanapo molhado, me disse que eu estava sendo enviado para uma tomografia computadorizada. Tomografia assistida por computador. E que sempre que você não estiver respirando por um longo período, me falou que haveria danos cerebrais. Embora a tomografia não tenha mostrado massa ou sangramento, e tudo estava límpido. Eu me recuperei, sem nenhuma sequela devido às circunstâncias, só que nunca contei a minha história para ninguém, pelo menos até agora. No entanto, a única coisa que meus amigos não podem explicar é como eu sabia quem tinha aprontado comigo. Eles nunca pensaram que eu estaria flutuando no teto enquanto eles estavam rindo e escrevendo em mim. Então eu sabia muito bem todos os responsáveis. Agora um detalhe aqui comentado por um leitor que fala espanhol. Ele diz que a expressão me llama especo não faz sentido em espanhol. E o uso correto das palavras seria me llamo, não me llama, me llamo, ou eu me chamo. E a última palavra realmente deveria ser o nome dele. Mas é mais provável que a expressão seja espejo, né? Também não fala espanhol, mas seria assim, eu me chamo espelho, ou el espejo, ou eu, ou o espelho. Então até que ponto o nome peco não era na verdade algum processo ali, uma leitura nas entrelinhas para dizer, olha, eu sou um espelho. Eu sou talvez o que você consegue ver de si mesmo, algo nesse sentido. É possível. De qualquer forma, é importante frisar que, antes de falar do planeta Midos, que não vai achando que qualquer pessoa pode ter uma overdose ou pode se entupir de qualquer substância como a que ele fez e você vai ter uma experiência maravilhosa, vai ser tudo lindo, você vai para outra dimensão. Não. São casos raros que acontecem assim. E ele, de fato, teve uma parada cardíaca ali muito grave, ficou 10 minutos sem respirar, poderia não ter voltado. Então, não vá achando que é um caminho encurtado. Não, vamos usar um negocinho aqui para ter uma viagem, para ter uma experiência de quase morte, para descobrir o que existe na vida após a morte, tá? É ingenuidade e até mesmo autossabotagem pensar algo nesse sentido. O que se fala aqui, o que se sabe realmente, é que todo tipo de substância é um processo autodestrutivo e em muitos casos você vai ficar uma pior se você acabar de fato morrendo, tá? Existem técnicas para sair do corpo que você não precisa passar por nada nesse sentido. Olha aqui na parte inclusive de membros do canal aqui, nós temos aí vídeos, né, que falam de técnicas para sair do corpo, procedimentos, de forma natural, para fazer na sua casa, sabe? Então, não cai nessa besteira. Agora, um ponto realmente interessantíssimo é essa questão das dimensões, né? Ele não viajou até lá, ele não cruzou galáxias, ele não cruzou nada que fosse assim tão drástico, tão abrangente. Simplesmente ele foi para uma outra dimensão. Se você quiser saber mais sobre dimensões, sugiro fortemente que você assista esse vídeo aqui no canal, o que são dimensões. Nesse vídeo aqui não tem relato, tá? São teoria, um conhecimento, um esclarecimento para você entender mais sobre a quase morte e também sobre as experiências fora do corpo, sejam elas espontâneas ou autoprovocadas. Então fica a sugestão, link está na descrição do vídeo aqui, tá? Então ele atravessou dimensões e foi parar num local que era chamado de Midos 22, um local, um aspecto totalmente alienígena. É uma pena que ele não descreveu a aparência das pessoas. Tem vídeo no canal aqui que eu falo também de outras experiências, né, de EQM, de quase morte, de experiência fora do corpo em outros planetas, tá? Ela comprova, existe vida em outros planetas? Sim. Essas experiências mostram que a vida no planeta aqui é apenas uma vidinha. Existe muito mais no universo. Existem conhecimentos, informações, sociedades, leis, sabe, culturas quase que ao infinito.
seres com formas humanoides, com formas primitivas, com formas não humanoides, inteligentes, mais inteligentes que a gente, mais evoluídos, menos evoluídos, na mesma faixa de evolução, enfim. O universo é um ambiente, um palco inundado absolutamente de vida, das formas mais diversas possíveis. Temos imagens de semelhança de Deus? Nada a ver. Tem uma coisa que isso comprova, que a experiência mostra, nada disso. Essa é uma visão ainda muito pequena, como se o universo se resumisse a nós. Né? Uma visão paroquial, uma visão quase interiorana do universo. Quem dera fosse assim. A vida humana aqui, a nossa vida é mais uma, importante, só que mais uma no universo. E nesse planeta, então, olha só, ele pôde entender, ver que haviam pedras grandes, havia uma outra realidade, havia lá um amparador, chamado ser de luz, né, o Peco, se é que chamava mesmo o Peco ou o espelho, e que estava falando, né, mostrou vida passada para ele, mostrou, conversou com ele sobre os aspectos da vida, provavelmente largou, obviamente, estudo de drogas depois disso, né, se ele foi um pouco inteligente, obviamente, mudou sua vida, mudou o entendimento que ele teve de tudo, quer dizer, olha o amparo, olha a ajuda que ele teve nessa jornada que ele passou. Então, uma experiência fantástica. Viu uma outra jornada, uma outra dimensão, outros seres, outros contextos, entender um pouco mais. Existe renascimento? Claro que tem. As experiências de quase morte evidenciam cada vez mais isso. Quem passou, algumas que passaram relembram vidas passadas. Então, a vida que não é única. Ah, mas a minha religião fala que a vida é única. Pois é, que dilema, hein? Quantos que tem uma religiosidade que fala isso e a pessoa sai do corpo? A religião não fala nem que existe experiência fora do corpo, tá? Ela sai do corpo, encontra seres de luz, encontra parentes falecidos, relembra vidas passadas, tem uma série de informações que a religião, às vezes, a crença dela não admite, mas ela vivenciou, mudou o conceito. E o dilema, e aí? Você vai ficar naquela linha que para você ficou ultrapassado ou vai ter a coragem de mudar ou de rever seus conceitos? Né? Então, as experiências também trazem complicações e que muitas vezes pode ser a princípio uma decisão amarga, mas que lá na frente vai fazer muito sentido e que vai ajudar a pessoa na sua jornada. Mas e você, o que achou disso tudo? Já tinha ouvido falar de um planeta Midos 22? Já foi para outro planeta numa experiência de quase morte, numa experiência fora do corpo? Você já ouviu sons como ele ouviu e ficou amedrontado? Já passou por túnel de luz? Já viu alguém fazendo chacota de você fora do seu corpo e você sem poder fazer nada? O que você achou de tudo isso? Coloque nos comentários, é um grande prazer poder ler o que vocês escrevem. E também, esse vídeo acrescentou alguma coisa em você? Expandiu sua consciência? Tem informação legal? Então, curta o vídeo. Quanto mais curtidas, mais esses assuntos serão espalhados e difundidos para mais e mais pessoas ao redor do mundo. Então, curta, se inscreva e compartilhe com alguém se puder. O vídeo de hoje foi esse, eu fico por aqui. Espero ter acrescentado mais dúvidas, questionamentos do que respostas absolutas, porque não tem nenhuma resposta absoluta aqui. Temos verdades de vanguarda, verdades de ponta. Então, desejo a todos um forte abraço, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!